E alunos, beleza? Tudo bom com vocês? Mais uma vez, Fernando Gonçalves, Geografia, tamo junto, área de Ciências Humanas. Bora mais para uma videoaula. Tem mais videoaula no meu canal, se vocês quiserem, fica à vontade, dá uma passadinha lá. Eu creio que vai ser de bastante conhecimento. Nessa videoaula nós vamos tentar falar um pouco para vocês sobre as regiões mundiais, mais puxada por uma questão de geopolítica, tá? Nós vamos ver que tem a geopolítica. E tudo hoje nós vamos ver que essa disputa, essa estratégia por poder, por soberania. Nós vamos ver que o mundo ele passou e passa por essa política, onde um país ele é referência para o outro país, tá? Então nós vamos abordar isso aí. Você vai ver muito nessa videoaula falar sobre muito mundo bipolar, sobre Guerra Fria, sobre essa questão de um período histórico mesmo, sabe? Onde o mundo ele passou por essas contenções, essas dificuldades, essas divisões, tá? Esses conflitos. Mas sem enrolação, bora para a aula? Tamo junto? Nós vamos ver que o mundo ele tem uma divisão. Ou se fala nos 4 hemisférios, norte, sul, leste, oeste, ou ocidental, oriental, tá? Você vai ver também que a gente passa por uma divisão norte e sul, tá? Lá atrás, ou no início eu falei que nós temos o mundo bipolar, nós temos hoje, ou temos no passado, dois sistemas de governo que ele imperou, que ele governou, que ele comandou, tá? Se a gente for lá na Guerra Fria, nessa busca de ideias, ou de uma corrida por uma arma mais forte, nós vamos ver que o mundo ele se dividiu em capitalismo e socialismo. Mas nesse momento, nós vamos perceber, nós vamos entender que o mundo está dividido em norte e sul, ou seja, acima, na área norte do mundo, eu tenho os países capitalistas ou os países mais ricos do mundo. E eu tenho na parte sul, periférica, ou na parte sul, os países emergentes ou em desenvolvimento. Logo, eu preciso de entender que essa divisão norte-sul aí, ela provocou uma desigualdade, uma disparidade entre a economia do mundo? Provocou sim. Por exemplo, país ao norte, ele é mais capitalista, ele é mais desenvolvido ou desenvolvido, ele tem uma tecnologia mais aprimorada, mais de ponta. Então, a população acima, na parte norte do mundo, eu vou usar esse termo, boa parte dela, eu vou usar esse termo talvez um pouco não legal, mas para entender, elas é a parte rica ou a parte nobre, vamos dizendo assim, tá? A parte do sul, a parte inferior aí, você vai pegar os países mais emergentes. E boa parte desse país emergente é considerado subdesenvolvido. É a parte pobre, vamos dizendo assim, tá? Ah, Fernando, o Brasil é rico? É. Mas se eu comparar o Brasil com os Estados Unidos, tem uma desigualdade? Tem. Estados Unidos fica na parte norte? Fica. Brasil fica na parte sul? Também. Então há uma desigualdade entre acima da linha do Equador e abaixo da linha do Equador. Há uma desigualdade social muito grande. Tá? Bora continuar? Tamo junto? Show de bola? Então bora então. Eu tenho que entender que após essa questão de divisão norte-sul, eu também tenho, lembra que eu falei anteriormente, sobre esse mundo bipolar, sobre essa Guerra Fria. Se você for no meu canal, você vai ver uma videoaula falando sobre mundo bipolar. Eu não vou ficar aqui discorrendo tudo sobre mundo bipolar. Mas o que eu tenho que entender sobre mundo bipolar? Em um período na história,
o mundo ele dividiu em dois blocos. Quais são esses blocos, Fernando? Estados Unidos e seus aliados, extremamente capitalista ou sistema capitalista, e a União Soviética, do outro lado, o outro bloco, extremamente socialista e seus aliados. Então, nesse período, teve essa guerra de ideia, ou a Guerra Fria, guerra de ideologia, corrida armamentista, corrida espacial e outra série de outras coisas que aconteceu nesse período. Uma videoaula no meu canal você vai ver isso aí. Então, Fernando, para que isso? Quando eu volto na geopolítica, eu vejo que cada país ele quer ser referência para o mundo, politicamente. Os Estados Unidos, com o sistema capitalista, a ex-União Soviética, com o sistema socialista. Quer ser referência. Então veio essa guerra de ideia, veio esse período aí. Mas, Fernando, o que é mundo bipolar? O que é essa ordem bipolar? Ou multipolar? Vamos tentar entender, então. A União Soviética, nesse período, ela queria, de uma certa forma, ser imponente. Então ela cria, ou ela estuda, vive o sistema socialista administrativo, ou seu país, e deseja que o mundo copie o seu modo de política socialista. Da mesma forma, os Estados Unidos, capitalista, deseja que o mundo copie o sistema capitalista. Então, nada mais é do que os Estados Unidos, com seus aliados, defendendo, adotando um sistema capitalista, União Soviética, com seus aliados, nada mais é do que adotando, tendo um sistema socialista. Isso foi o mundo bipolar, ou a ordem bipolar, ou o mundo bipolar. Tá? Posso continuar? Bora lá? A gente vai ter uma questão de empresa global. Quando eu passo esses períodos de Guerra Fria, Primeira e Segunda Guerra Mundial, aí você vai ver no meio dessas duas aí também, em 1945, a Revolução Industrial, nós começamos a ter aquilo que é um sistema globalizado capitalista. Lá na Guerra Fria, os Estados Unidos ele sai vencedor dessa batalha e o mundo passa a copiar, boa parte do mundo passa a copiar aquilo que chamamos de sistema capitalista ou globalização. E começa a existir as empresas globais. Então, nesse mapa, ele coloca para você mundo novo, mundo velho e novíssimo mundo. Na verdade, a globalização, o que ela é? Ela é a união desses três. Lá no texto, você vai saber o que é mundo novo, mundo velho e novíssimo. Então, a globalização é a unificação desses três. Claro, presta bem atenção, é óbvio que com a unificação, gente, tudo fica globalizado. Os países, vou usar esse termo aqui, eles se tornam como se fosse um só. Então é claro que a economia ela vai ser ampliada, claro que os fluxos, as pessoas indo e vindo, movimento migratório, ele vai ser ampliado, lógico, é lógico. Para mim estar em um país como imigrante, eu preciso de ter minha documentação. Logo, se eu tenho a documentação, o país para onde eu vou, ou que vai me receber eu como imigrante, ele tem que ser seletivo. Mas a empresa global, o mundo globalizado, é lógico. Troca de mercadorias, comercialização, influência na economia. Tem. Geral. Hoje, por exemplo, o Brasil e Mantenópolis, a gente tem influência do dólar. Fernando, mas o dólar é norte-americano? Sim. Nós temos vários moradores de Mantenópolis que moram nos Estados Unidos. Então, a empresa, ela para de ser local e ela se torna global, tá? Então, a gente tem essa influência também. Show de bola? Se tiver alguma dúvida, depois vocês mandam para mim no privado. Bora lá. Nesse período também de guerra,
existiu uma grande explosão. Que explosão é essa, Fernando? No intervalo, ou quando terminou essas guerras, esses conflitos, que seus familiares voltaram, os esposos, os maridos voltaram para casa, os maridos ficaram em casa, houve um crescimento de bebês muito grande. Esse fenômeno é chamado de baby boom. O que é isso? A população ela dobrou, ela aumentou a quantidade populacional. Logo, a Revolução Industrial precisou de acompanhar esse momento. Então, a revolução ou técnico-científico, ele precisou de existir e, acima de tudo, ele precisou de acompanhar a população. Fernando, como assim acompanhar a população? Quando veio esse baby boom, esse crescimento, a indústria ela precisou produzir mais para atender a demanda da população. Logo, quando aumentou o crescimento populacional, a indústria também produziu em larga ou em grande escala. Isso, a Revolução Industrial, ela ajudou, ela colaborou para esse momento. Então, o baby boom, ou a grande explosão de bebê, ela nos proporcionou o avanço tecnológico e científico na questão de produção, principalmente, tá? Na questão de produção. Por quê, Fernando? Porque era necessário produzir mais para atender uma população que outrora ela não era atendida, ou ela nem existia, tá? Então, aquela forma antiga de ver o mundo, manufatureiro, artesanal, aqui não se encaixa mais. Aqui não dá mais. Então, esse problema social, ele supostamente é resolvido quando a Revolução Industrial ela produziu em larga escala para atender a população maciça. Tá? Alunos, espero que vocês estejam aproveitando essa videoaula com o texto de apoio, com o vídeo. Eu creio que vocês vão conseguir fazer tudo o que precisa. Show de bola. Sucesso na vida. Tamo junto. Até a próxima.